A gente volta a falar sobre os ataques à prefeita eleita de Bauru, no interior de São Paulo, Suelen Rosim. Falamos disso no comecinho desta edição do Prime Time. Jovem e negra, até uma ameaça de morte a Suelen recebeu. O repórter Thiago Américo tem as informações. Thiago, boa noite. Traz pra gente o que o suspeito disse quando prestou depoimento. Olá, Márcio. Boa noite para você, boa noite para toda a audiência Prime Time. O suspeito foi ouvido hoje pelo delegado responsável pelo caso na cidade de Bauru, que fica a 329 quilômetros aqui da capital São Paulo. Ele, que é negro, segundo o delegado, disse que fez isso para fomentar a discussão sobre o racismo naquele grupo do WhatsApp. Fato é que isso aconteceu no sábado, na véspera das eleições. A prefeita, agora eleita, na época candidata, venceu as eleições na cidade. Só que esses ataques de cunho racistas e também sociais continuaram na segunda-feira. Inclusive, ela recebeu um e-mail ameaçando-a de morte. Foi por isso que ela procurou o delegado responsável e as autoridades. Agora, a investigação quer saber a participação de outras pessoas nesse ataque contra a prefeita eleita. O que acontece, Márcio, é que foi feito durante o primeiro e segundo turno das eleições em 7 estados aqui do país uma pesquisa pelo Instituto Asmina, que identificou, pelo menos no universo de 123 candidatas, ataques de todos os tipos, principalmente ataques sexuais e a candidatas, ataques bem diferentes aos dados aos homens. Veja nessa reportagem que nós preparamos agora detalhes dessa pesquisa. Os ataques virtuais à candidata começaram um dia antes da eleição em Bauru, interior de São Paulo. Essas mensagens foram disparadas contra ela num grupo de WhatsApp. Um dos participantes escreveu: "Não tenho nada contra, mas essa gente de pele escura com cara de marginal administrando essa cidade será o fim." Em outra mensagem, o tom preconceituoso continuou: "Essa gente de cor, representada por essa tal Suelen, não vai saber administrar a cidade." Vítima de racismo e diversas ofensas, Suelen Rosim venceu as eleições sob ameaças de morte. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia. As conversas que estavam acontecendo num grupo de funcionários públicos, essas mensagens falavam que eu não teria condições de administrar a cidade por conta da cor da pele, tinham palavras muito pesadas. Quando eu recebi, lógico, fiquei bastante indignada e registrei um boletim de ocorrência, isso no sábado mesmo. No domingo a eleição transcorreu normalmente e na segunda-feira eu fui realmente, surgiu mais um print de comentário também em rede social, também com cunho racista, com palavras pesadas, falando que a cidade ia ser administrada da senzala, e por aí foi. A polícia de São Paulo já identificou um dos autores e disse que busca elementos que identifiquem outras pessoas no crime. Durante as eleições municipais, este não foi o único episódio em que candidatas foram atacadas por serem mulheres. O Instituto Asmina identificou só no primeiro turno 40 ataques virtuais diários contra elas. Bárbara Libório, uma das coordenadoras do estudo, ao lado de mais 7 pessoas, explica que o Instituto analisou as redes sociais de 123 candidatas que concorreram em 7 estados brasileiros. Foram vistos 3.100 tweets. 40% deles continham termos ofensivos contra mulheres que disputaram cargos de prefeita ou vereadora. Segundo o estudo, as candidatas mais atacadas foram Joyce Heisman, do PSL, Manuela Dávila, do PCdoB, Benedita da Silva, do PT, Major Denise, do PT e Érica Hilton, do PSOL. Bom, no primeiro turno a gente analisou então as interações com 123 candidatas de 7 estados brasileiros nas redes sociais, capturando essas publicações e entendendo qual era o discurso que chegava até essas candidatas, né? Então eram candidatas de diferentes marcadores sociais, então tinham candidatas brancas, tinham candidatas negras, candidatas trans, candidatas cis, enfim, um universo bem grande de perfis, para a gente entender, inclusive, se existia alguma diferenciação mesmo de discurso, né? A pesquisa, que também aconteceu no segundo turno das eleições, identificou que as mensagens pejorativas contra as candidatas falavam de atributos físicos, intelectuais e sexuais. As palavras mais usadas foram comunista, pepa, porca, burra, ridícula, falsa e louca. O que a gente destaca é que os termos que foram usados para esses xingamentos, eles não são termos que têm a ver com a atuação política dessas mulheres. Na verdade, eles são termos ali que tentam ofender essas mulheres pelo fato de elas serem mulheres. O resultado do estudo será encaminhado para a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional. Nós, mulheres, temos que nos posicionar e eu acho que
nós somos uma leva da coragem, mas eu acredito que esse caminho vai se abrindo. Eu falo hoje, eu me sinto abrindo uma porta para algumas mulheres e deixando essa porta aberta para que outras passem por esse caminho e conquistem o seu espaço.